Bom dia, irmãos e irmãs, né? Mais um comentário de sábado, né? E antes de começarmos o comentário de sábado, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né? Por mais um comentário de sábado, né? O objetivo desse comentário é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço vibrações positivas para os irmãos e as irmãs que estão passando apuros, né, por causa dos flagelos destruidores de Deus, lá nos Estados Unidos, tornado, lá no Afeganistão, enchente, na Argentina, enchente, no Uruguai, enchente, e aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, né, enchente também. Então, os irmãos e as irmãs que estão passando apuros, né, por causa dos flagelos destruidores de Deus, lá dos tornados, das enchentes, e que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual, eu peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. As irmãs e os irmãos que estão sofrendo, né, por causa dos flagelos destruidores de tornados e das enchentes, eu peço vibrações positivas de consolo, com harmonia, paz, entendimento, compreensão, né, nos seus corações. Peço a paz para o Brasil, né? Peço paz para a Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, né? Irã e todos ali do Oriente Médio. A paz para todos do Oriente Médio. Peço paz para todos os países do planeta Terra. Peço competência e sabedoria para os presidentes e governantes que possam governarem respectivamente seus países. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, né, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 2, ele vai passar a ser o streaming, né, da plataforma da Disney. Eu não sei quando vai ser a estreia, né? O filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, a narrativa dele não é do livro Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, né? Psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. O comentário de hoje é sobre o útero artificial, né, em 2500. Assim, tem vários projetos sobre o útero artificial. Se a gente for procurar na internet, vai encontrar vários projetos nesse contexto. E já teve um útero artificial, não humano, e sim de animais na ovelha, né? Então, o útero artificial em 2500, essa informação é trazida pelo médium Chico Xavier, né? Que nós teremos, né? Então, assim, é a opinião minha, né? Eu imagino que as maternidades, os hospitais vão servir de locais para onde tem esse útero artificial, né? Então as mulheres não vão mais engravidar, não sei porquê, então não vão engravidar, mas não vão ficar mais 9 meses grávida, então vai ser nesse útero artificial, né? Eu acredito, agora tem também uma outra informação do médium Divaldo Franco. Então ele fala que o útero artificial também vai facilitar, porque nós vamos ter uma enxertise de espíritos evoluídos conosco, né, no futuro, igual como ocorreu, né, os espíritos que foram expulsos de capela,
né? Os orientais com os seus planetas, né? Os pretos que foram expulsos dos planetas também vieram para cá, né? E eles já tinham passado pelo ciclo de prova e expiação, né? Então, com a informação que eles tinham, né, de evolução em relação aos espíritos primitivos, foi feita essa enxertise que deu origem ao humano que somos hoje. E no futuro vai ter essa enxertise de novo, né, de espíritos mais evoluídos. O médium Divaldo Franco, ele fala que a forma, né, in vitro, né, do espírito ser gerado, né, então no útero artificial, facilita, né, a preparação desse espírito. Por quê? Porque como esse espírito ele é muito evoluído, eles podem ter divergência, né, na sintonia entre sendo gerado no ventre da mãe, né, e ter essa diferença de sintonia do espírito mais evoluído com a mãe, com o espírito da mãe que está gerando esse filho. E aí pode dar problema de sintonia, né, nesse novo espírito. Então é a opinião minha, né? Mas o Divaldo, ele fala que porque vai ter in vitro. Ele fala por causa disso, né? Então o útero artificial, ele vai... Agora também é a opinião minha. A partir de 2500, por que ele vai aparecer 2500? Porque o planeta Terra, né, como todos os planetas, né, eles vão ter mudança de ciclo, né? Então aqueles mais Júpiter, que é de felicidade ou divino, vai passar para celeste, felicidade, o ditoso, feliz ou ditoso, vai passar para celeste ou divino, né? Saturno, que é feliz, o ditoso, vai passar também celeste ou divino. E o Marte, né, que é de regeneração, vai passar para feliz ou ditoso. E o planeta Terra, que é de prova e expiação, vai passar para o ciclo de regeneração, né? Marte já passou, né, para o ciclo de regeneração. E aqueles planetas primitivos passarão a serem, né, prova e expiação. E aqueles planetas de construção, em construção ainda, passarão a ser planetas primitivos. Então, cada ciclo desse vai levar 7.000 anos, né? Então, o objetivo, né, desse, na minha opinião, do útero artificial, vai ser a questão da sintonia para no futuro formar humanos mais com órgãos mais adiantados, né? Então, por quê? Porque dentro do ciclo de regeneração, a regra qual é? Não se alimenta de carne, né? Então, nós vamos ter que ter outros órgãos, né, para todo mundo, né? Aqueles que não se alimentam de carne, não tomam bebida alcoólica. Então, os órgãos serão diferenciados, né? Então, tem mais coisa, né, importante para esse espírito encarnado que nós não temos, né? Então, vai preciso essa enxertise dentro de espíritos evoluídos com o nosso espírito, né? Aí vai dar esse novo espírito, né? Com essa enxertise. Então é isso que vai ocorrer, né? Perdoe. Agora, por que assim 2500? Minha opinião minha.
Como o planeta ele vai entrar agora, em 2057, para a regeneração, tá? É óbvio que vamos levar 7.000 anos. Então, no início vai ter problemas de espírito encarnando, mais evoluído, de espírito saindo, e essa vibração da baixa moral, tá? Quando a gente fala vibração da baixa moral, está falando em relação à regra que é a do planeta de regeneração. Então, é um planeta que é trabalhado a espiritualidade, enquanto no planeta de prova e expiação, ainda a maioria é um materialismo, né? E essa minoria que tem no planeta de regeneração é o materialismo, né? Então, o materialismo não entra. Agora, a regra é a espiritualidade. Agora por que ela é uma maioria? Porque vai ter uma minoria ainda de espíritos arrependidos. Que na minha opinião, tá? Esses espíritos arrependidos que vão se tornar a minoria. Então o que acontece? Aqui, os espíritos, na sua maioria, espíritos humanos, encarnados como espíritos humanos aqui, como humanos, na sua maioria, ele aceita regras e muda, né, o seu comportamento e tudo, suas atitudes, pensamentos, na regra do planeta de regeneração. O que vai acontecer? Aquela minoria, são minoria de arrependidos, que estava na caminhada do mal, né, trabalhando a baixa moral, e se arrependeram para adentrar no planeta de regeneração. Mas o que acontece, o espírito ele só vai ter consciência e certeza que ele tenha mudado encarnado. Então, quando ele encarna, aquele arrependido encarnado, olha só, ele falou, não, tem que mudar. Aquele que fala, eu não vou comer mais carne, não vou tomar mais bebida alcoólica, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo de errado. E na hora que ele está encarnado, ele esquece tudo isso. Aí ele se arrepende de novo do seu arrependimento e começa a fazer as coisas erradas de novo. Então é a minoria. Aí ele vai ser, como ele está na categoria de arrependido, ele vai para o umbral, né, para até ficar bom. Então por isso tem uma minoria nesse contexto, né? Então a maioria é de aceitação e já ter mudado os seus hábitos errados no planeta do ciclo de regeneração, né? Então, quanto mais é atrasada essa maioria, né? Ele tem os 7.000 anos. O planeta de Marte, ele está mais evoluído do que a gente. Por quê? Porque tem uma diferença de pensamento dos marcianos com os terrestres. Os marcianos não praticaram muita guerra, né? E aqui no planeta Terra, o que nós mais pecamos são em guerras, né? Então eles são mais passivos, mais calmos, né, do que a gente. E aí faz com que essa passividade, essa calma, essa paciência deles seja mais adiantado do que a gente. Porque eles entraram primeiro do que a gente. E era um planeta atrasado, né, em relação ao planeta Terra e o avanço deles. Agora, nós podemos dar esse avanço, mas vamos ter que levar 7.000 anos, né? No planeta de regeneração. Eu acredito que podemos dar. Vai depender de cada um da gente, né? Então, o útero artificial, ele está nesse contexto, né? Então, ele vai servir para isso. E outro detalhe também. No planeta de regeneração, não tem aborto, né? Então, vai acabar essa história de aborto, né? De a mulher, ou o marido, ou o pai, ou a família fazer o aborto. O casal agora vai escolher ali, é como se fosse ali uma adoção, né? Que nós temos hoje. Vai lá no orfanato, pega lá uma criança para adotar, né?
vai ser mais ou menos dessa forma que vamos aí ter o útero artificial, né? Então, para 2000 eu acredito em 2500, né? Nesse contexto já tem a harmonia do planeta de 2057 para 2500 já está mais equilibrada, né? E aí com vários progressos também, aceitação, porque 2050 vai acabar com esse apego, né? Também que quando o espírito ente querido vai para o mundo espiritual, aqui o ente terrestre começa a sofrer, então vai acabar esse sofrimento que em 2050 vai ter uma tecnologia que vai fazer o contato com o espírito, o ente querido no mundo espiritual, com o ente querido aqui. Então vai acaba esse contexto de morte, né? Então essa morte não vai existir mais. Vai saber que o espírito vem aqui, fica encarnado e depois ele vai para o mundo espiritual, ele começa a vir porque vai ter essa comunicação, né? Então vai acabar essa história de sofrimento, né? E esse apego também. Então essa história acaba, né? Porque no que nós temos aqui uma filosofia e religião sobre a morte. Vai entrar a ciência explicando que essa morte não existe, né? Então é nesse contexto. Então vai ter outras evoluções até, nessa opinião minha, até chegar 2500, né? Porque aí a vibração e sintonia é outra do ser humano. Então essa informação que eu queria trazer sobre o útero artificial, né? 2500. O próximo comentário vai ser Pedro Arrocha. Então, Pedro, né? Vou fazer um breve comentário aqui. Simão Pedro foi um dos discípulos do Mestre Jesus de Nazaré e foi um dos últimos, né? O último ali dos seus discípulos aceitar, né? Esse cristianismo. Por quê? Ele também vivia uma pressão muito grande até a morte de Jesus, das suas famílias. Por quê? Jesus curou lá, acho que a sogra dele, curou os parentes dele, mas só que a sogra e esses parentes eram só pediam mais para Jesus ajudar ele lá, né? Eles queriam riquezas, queriam outras coisas, né? Então Pedro ficava naquela pressão entre Jesus e os parentes dele. E Pedro também foi o único casado, o único discípulo de Jesus casado, né? Era casado, tinha filhos e tal. Só que Pedro, ele tinha um detalhe, até a morte de Jesus, né? Ele acreditava que quando a pessoa pecava, a pessoa estava errada, tinha que pagar. Agora, quando era ele, era outra história, ou o parente deles, era outra história, né? O que nós vamos aí até entender também quando a história da mulher adúltera, né? Então essa mulher estava lá com, acho que a irmã dela, a mãe dela, e os assaltantes assaltaram ela. E aí esses assaltantes falaram que ela era adúltera. Aí veio a turma a lei deles era o seguinte: toda pessoa adúltera, principalmente a mulher, ia ser apedrejada, né? Então eles pegaram as pedras para atacar na mulher, que era a filosofia deles. E aí fala com Jesus. Então Jesus fala: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí todo mundo jogaram as pedras fora e foram embora, né? E aí essa mulher adúltera fala para Jesus que ela tinha sido, né? O pessoal estava com ela, que elas tinham sido assaltadas, né? E esses assaltantes, depois que levaram o que elas tinham, falaram que ela era adúltera,
né? E aí o Pedro falou, mas você sabe onde que eles moram? Elas falaram, eu sei. Então vamos lá, que o Pedro era assim, tudo era bater, né? Ver até aquele soldado, quando Jesus é preso, ele corta a orelha do soldado, Jesus fala, repreende porque ele não é de fazer isso, aí volta a curar a orelha desse soldado, né? Então tudo era violência, vamos lá pegar esse cara, vamos lá. Aí quando chega lá, é o quê? Era o cunhado dele que tinha assaltado ela. E pronto, Jesus não falou nada. Foi lá com ele também. Aí quando chegou lá, o que aconteceu? Era o cunhado dele. Aí ele mudou a história, né? Então, ele era uma rocha nesse sentido, né? Então, muita coisa. Ele só veio aceitar, ele negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar, né? Depois, né, até Jesus também, quando Jesus teve na sua ressurreição, depois da sua morte, falou com ele, Pedro, você me ama? Amo. Até ali ele não estava aceitando, depois ele começou a aceitar. Quando ele aceita, né, o cristianismo e o evangelho da forma que Jesus pregava, ele começa a curar as pessoas que passavam na sombra dele. Então vamos ver aí como a evolução, né? Como é quando a gente tem fé, né? A fé verdadeira, bota para fora, né? Evolui, a gente transforma as coisas, né? Quem passava na sombra dele era curado, né? Então, eu vou falar sobre o Pedro, né? O Pedro, Simão Pedro, a rocha, né? Nesse contexto. Então, não tenho mais nada para falar, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário de sábado, né? O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, né? Dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram, me assistiram. Aleluia, amém.